Olá, saudações a todos os ouvintes e espectadores do nosso podcast, Gnosescast. Mais uma vez estamos aqui, eu, Christopher e Alan Ost, Fala, para pessoal. uma reflexão e diálogo, onde a gente vai buscar, a partir da visão gnóstica, colocar algumas observações sobre ensinamentos e esoterismo, filosofia, arte, religião, mística, e tudo que envolve esses nossos assuntos que a gente gosta bastante. E aí, Alan, como estão as coisas? Opa, tudo certo, graças a Deus. Tudo indo, fluindo, na medida do possível, na luta, né? E obrigado aí mais uma vez, Cris, por estar aí presente com a gente, para a gente estar conversando um pouquinho e agradecer ao pessoal também pela presença, os que estarão assistindo essa gravação, né? Dessa nossa conversa, que hoje, inclusive, o tema também é interessante, né? É um tema que é bem, talvez um pouco polêmico, e talvez não, certeza que é polêmico, né? Sim, Mas também ao mesmo tempo, ou seja, fica aí que vai ser bacana, mas ao mesmo tempo ultra necessário a gente estar conversando e esclarecendo algumas coisas, porque também há muita informação sobre o tema. Essa era que nós estamos vivendo, né, era de aquário, ela despeja informação por todos os lados, mas muita informação às vezes duvidosa, né, um pouco incompleta talvez, e acho que vale muito a pena a gente falar um pouco sobre, hoje, esclarecer um pouco sobre esse tema, né? Que eu não falei porque eu acho que eu vou deixar o Chris falar, mas é isso aí. muito bom, Alan. Vamos lá, né? Aquele tchan, 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 que rufem os tambores. Mas promete bastante, bastante. Realmente pode ser polêmico. Existe muito tabu quando a gente fala sobre esse tema. E, lógico, a Gnosis lança luz a isso e a gente vai buscar fazer uma reflexão e o nosso possível aqui para esclarecer todas as coisas sob uma perspectiva consciente, né? Então, nós vamos falar sobre sexo, sobre educação sexual, sobre a energia sexual. Isso é aquela coisa, né? Aí a gente já começa, né? Vai se aquecendo. E a gente vê vários problemas que ocorrem já no nosso mundo, né? A gente já traz uma problemática e vai analisando, né? Porque, assim, qual que é a educação sexual que nós temos hoje, né? De onde parte a nossa educação sexual? Se eu estou aqui, o Alan e todos vocês, é porque existiu um ato sexual, existiu uma relação entre um homem e uma mulher. E, lógico, isso é o mais óbvio possível, né? Porém, onde começa, né? Onde começa a nossa educação sexual? Qual é a educação sexual que a gente tem nas escolas? Que esse é um outro ponto bem interessante. O que está rolando na internet? Que eu acho que a gente vai levantar vários temas aqui em relação a isso, que a gente andou fazendo uma pesquisa geral, assim. E qual que é a importância da energia sexual? Aí vem um ponto, né? Porque é aquela coisa, muita gente faz, ou quase todo mundo faz, mas existe muito tabu e pouco se dialoga e se reflete sobre isso. E também sobre a influência da pornografia na vida das pessoas, é, pessoas dependentes disso em relação também à masturbação e tudo mais. Então aí a gente já vai se encaminhando. O que você pode dizer até agora, Alan? Cara, é muito interessante isso, a gente falar sobre essa questão da educação, né? E realmente a gente, a educação que a gente teve, por exemplo, vamos pensar assim, mais ou menos, a educação relacionada à sexualidade da minha geração, que eu acho que é a mesma da sua, ela, ela foi uma educação que veio através
dos pais, né? Através da religião, de certa maneira, não exatamente, mas de certa maneira, sim, né? Quando a gente faz as nossas aulas de, no meu caso, né, especificamente, que é de origem de religião católica, né, igreja católica, sim, e também é, a escola, né, ou seja, na escola, em algum nível, a gente teve uhum, alguma coisa. E depois, antes, ou seja, até meus 28 anos, que foi quando eu conheci a gnoses, quando eu entrei nos estudos gnósticos, a gente pode dizer que o que nos ensinaram, esse conhecimento que nos ensinaram sobre a sexualidade, né, basicamente gira em torno de se proteger, né, porque ou seja, se proteger para, ou seja, a hora que for ter uma relação sexual com alguém, se proteger para não pegar uma doença, né, e posteriormente também para não perder, para não ter um filho, digamos, precoce ou que não queira. Né? Basicamente essa é a educação. Não sei se você aprendeu algo diferente, porque é, a gente, um jovem, na minha uhum, época pelo menos, não sei se antigamente era diferente e não sei como, em algum nível a gente sabe como é que está hoje a coisa em si, né? Mas não se explicava como que se praticava, né, o ato sexual, ou seja, como praticar. Você simplesmente fala assim, quando você for praticar, sem conhecimento nenhum, sem ideia do que é, sem compreender a importância que existe, ou seja, o que isso pode realizar na sua vida, sem compreender nada disso, a gente recebia essa informação que quando você for fazer isso, você tem que se proteger. Basicamente isso, né? é, E aí, viu, Alan, só, só um detalhezinho. A gente uhum, vai, para finalizar, perdão, a gente vai aprender aonde isso? Com os amigos, primeiro, né? Acho que a gente pode até avisar o pessoal, talvez a gente vai ter que usar algumas palavras, a gente não vai precisar, não pode, como é sobre sexualidade, não há necessidade da gente, já avisando, né, que a gente vai usar, por exemplo, masturbação, né? É a primeira coisa que você vai aprender quando você é jovem. claro, E quando você iniciar de fato a vida sexual, é que você vai ter um relacionamento com a pessoa ali. E tu vai aprender isso com os coleguinhas. Na minha época, com conteúdos de pornografia, que não era na internet na época, né? E depois, obviamente, com o tempo a internet veio chegando com tudo para piorar ainda mais a situação, né? No sentido de como não usar a nossa energia sexual, hein? Tem que, por claro. favor, Cris, desculpa aí que eu. Só para mim não Sim, perder sim, a linha de raciocínio. sim, não, eu só ia colocar uma observação aí, se quiser pode seguir, é que nesse caso, se proteger ali, no mundo a gente conhece como o uso de preservativos, né? Sim, É o que as pessoas falam, que distribuem para não se correr certos riscos em relação a DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. E, no caso, aquilo ali que você falou, que é a questão de uma, de um filho, de uma gestação indesejada, que sem nenhum tipo de base ou com pouca base, né? Porque hoje, se o aí a gente já começa a entrar nas situações, né? Porque se, no caso, com quantos anos que as meninas já começam a ter o ciclo menstrual e os meninos já começam a ter a produção de espermatozoides. Então, a partir daí já se pode ter um filho. E aí acontece muitas e muitas situações de uma gestação indesejada, por não ter orientações nesse sentido. Então, se oferece paliativos, né, que são os preservativos ou os anticoncepcionais e tudo mais, para tentar segurar. Mas aí a gente vai falar onde que está realmente, claro, ao longo da transmissão a gente vai falar isso, onde que está realmente o X da questão.
né? Mas a gente poderia dizer, Alan, e aí eu já te devolvo a fala, Pode ficar bem à vontade, fica bem tranquilo, pode falar. beleza, que é que a nossa instrução, ela é, para não dizer tudo, ou quase que totalmente luxuriosa, né, no mundo. Sim, Então aí a gente vai ter que começar a analisar um pouco mais sobre a perspectiva gnóstica, do trabalho psicológico, o que vem ser a luxúria, porque aí já tem um outro ponto também, né? Porque o que que é? Ou não fornicar, né? Quando um dos mandamentos é não fornicar. E aí as pessoas, o que que é não fornicar? O que que é isso, né? Não, não ter relação sexual, não, não realizar nenhum tipo de ato sexual antes do casamento. Então, em tudo isso, né? E partindo da ideia que todo ser humano tem ego, e uma das principais cabeças, um dos principais egos é a luxúria. Então, educação entre aspas, na verdade, né? Ah, tudo isso que vai se transmitir de forma teórica e prática também é algo luxurioso, né? Basicamente tudo. E aí, salvo que algumas famílias, algumas pessoas ainda buscam manter certos valores ali nesse sentido para estar instruindo seus filhos e tudo mais. sim. Então, e uma coisa só que enquanto você falava me veio de comentar, né? Ou seja, não é o que acontece essa deseducação, porque como você disse, né, não é uma educação no fim, é uma educação, mas é uma educação, vamos dizer assim, equivocada, né? Mas não por maldade, né, de alguém, vamos dizer, esse conhecimento, essa informação, essa esse costume que é passado, né, de geração para geração, né, de se relacionar da forma como nós nos relacionamos sexualmente enquanto humanidade, é um costume que a maioria das pessoas elas propagam e não se dão conta que é um equívoco. Né? Não se dão conta, é natural, é uma questão de despertar, é uma questão de se dar conta, de receber uma informação correta e processar aquilo e entender que aquilo de fato é assim. Né? Ou seja, que é o tema que a gente vai falar hoje. Mas não deixa de ser uma deseducação. Claro que existe um porquê disso acontecer, ou seja, as pessoas que elas passam, perpetuam esse hábito, esse costume para frente, que são os nossos professores, nossos pais, os nossos profissionais de saúde, etc., todos eles, em algum nível, eles não receberam esse conhecimento, que a gente tem esse conhecimento esotérico, e é natural que eles passem para frente de forma ingênua, digamos assim, né? Mas então, só comentei isso porque, tá, é igual a gente, quando a gente não tem informação ou a gente tem informação equivocada, quando a gente tem uma informação, uma prática, um hábito, ou uma informação equivocada, se não chega alguém para a gente e esclarece sobre aquilo, muitas vezes nós propagamos aquela informação ou disseminamos aquele costume sem pensar, né, no que pode acarretar para o futuro. Porque a gente não tem compreensão, a gente não tem consciência sobre aquilo que está errado, etc. E a gente faz isso em outras áreas, outras coisas, né? Justamente como tu disse, os nossos eus, eles estão presentes, o eu da luxúria está presente, e quando uma pessoa ensina algo que tem relação com a luxúria, ou seja, a prática da sexualidade luxuriosa, se nós temos também esse eu, nós recebemos até com bom grado, né, digamos, esse conhecimento, porque ele é um conhecimento, um costume, um hábito que a gente vai dar o prazer que aquele eu da luxúria em questão, ou aqueles vários eus, porque existem vários, né, a luxúria é fragmentada em diferentes eus que querem satisfazer diferentes prazeres, vai estar ali, né, digamos, vai ser bom para aquele eu.
não para a pessoa em si, não para o aspecto espiritual da pessoa, para o seu espírito, para a sua alma, mas vai ser bom para o eu que está tomando o controle, né, daquela pessoa, que está, de certa forma, falando de uma forma simples, sugando a energia daquela pessoa, drenando, né, de alguma maneira. Então, vale muito a gente falar um pouco sobre isso, de esclarecer que nós somos, muitas vezes, inocentes e propagamos informação equivocada. Claro. Perfeito, Alan. É bem interessante essa colocação, né? Porque a gente precisa passar por um certo curso, passar por certas instruções, receber um ensinamento que não é um ensinamento tão acessível, muitas vezes, e que em um determinado momento era extremamente fechado, hermético, e a gente precisa passar por uma série de análises, ou seja, nós precisamos analisar a questão e buscar compreender, refletir, meditar, para daí compreender isso de fato. Então, pode ser que em algum momento a gente diga algumas coisas aqui que seja, então, talvez, assim, entre aspas, um pouco estranho para algumas pessoas. Ah, é um pouco estranho. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou já ouvi falar, um amigo falou, ouvi alguma coisa na internet, mas queria saber um pouco mais. Aí, nesse caso também, a gente indica o curso completo, ou seja, que daí vão ter todos os temas ali, e aí a gente vai entender de uma forma global, de uma forma total, o que é isso, que na verdade isso aqui que a gente está fazendo é um recorte que busca esclarecer muita coisa, isso sim, que colocar, e tem muita informação rodando aí, por aí pela internet, e a gente até tem um certo compromisso ético em estar trazendo isso, né, para as pessoas que acompanham, ou quem vai vir acompanhar, né, as nossas transmissões, podcasts e tudo mais. Até, inclusive, já trazendo, né, sobre essa questão, a certas situações, né, porque está sendo considerado pela medicina oficial, né, para dizer de alguma forma, né, algo que a gente já vê há muito tempo, né, que é uma situação complicada, que é a compulsão pela masturbação. Então, se tornou algo assim que, é aquilo que a gente estava falando, essa deseducação que o Alan estava comentando, você está ali, aí, igual o caso dos meninos, das mulheres já acredito que é um pouco diferente, mas também tem situações complicadas acontecendo, a gente não pode deixar isso de forma isolada, mas falando no caso dos homens, que é algo muito, muito comum, é aquilo, né? Tem acesso à pornografia muito cedo, já familiares, parentes, amigos, de alguma forma, aí quando começa já a produzir a energia sexual, logo em seguida já começa a perder. Esse é um ponto, assim, totalmente, porque até vira meio que, entre aspas, um esporte da piazada, né? Uma coisa nesse sentido, assim. E, ou seja, como é a realidade nua e crua. Então, vai se deixando levar e achando que isso é normal, né? Igual o Alan comentou ali, até por uma certa ingenuidade, uma ignorância, a gente poderia dizer, né? Porque a pessoa não sabe, não conhece ali, ela é ignorante àquilo. Não teve um ensinamento, uma instrução tão clara que poucas as pessoas, na verdade, são as privilegiadas que têm. Ou às vezes não teve uma compreensão, porque mesmo que seja uma pessoa que desde o berço, digamos assim, desde muito cedo, tem essa instrução, pode ser que ela não tenha compreensão e vai em tempo para compreender. Mas aí vai se deixando perder, e aí as relações sexuais elas estão se tornando cada vez mais explícitas, vulgares, sem, sem um princípio maior ou um apreço maior, né? Enfim, está se deixando de qualquer jeito, digamos assim. E aí está existindo um certo problema que a gente estava comentando dessa compulsão da masturbação, que é a cabeça de legião da luxúria, o ego da luxúria busca o prazer.
Só que a outra face da moeda do prazer é a dor. Então, se a pessoa não tem um controle sobre isso, ela sente prazer, um prazerzinho, digamos, e ela vai sentir uma dor. Então, isso vai é, causando certos danos. Mais para frente, a gente vai falar um pouco mais também, né, sobre a parte da saúde, porque isso envolve a saúde também, mas inevitavelmente vai causando certos danos. Às vezes, o dano físico ele não é tão claro, ou leva mais tempo para a pessoa perceber, mas os danos internos eles são maiores e imediatos, né? Então, o que acontece? A gente viu que recentemente, não sei em que ano, mas surgiu uma campanha, um movimento que inicialmente começou nos Estados Unidos, que se chama NoFapes, que seria esse FAPS, eu acredito eu que seja uma certa abreviação aí, uma gíria para masturbação e não masturbação, não isso, né? E tá aí, isso está rodando muito, né? Assim, na internet a gente vê muita coisa, a gente vê que, por um lado, tem uma iniciativa positiva que é ajudar aquelas pessoas que têm a compulsão, dando uma certa assistência, palestras e trazendo certos estudos científicos do dano que isso traz. E aí, deu um lado também a certas buscas que algumas pessoas tinham em investigações para a retenção seminal, para a busca do cuidado da energia sexual e das relações em si. Então, hoje a gente vai falar, colocar a visão gnóstica, a ótica da consciência sobre isso e sobre os cuidados que a gente tem que ter. As pessoas que já sabem alguma coisa disso, já buscam algo nesse sentido, os que não sabem, enfim, para todos os níveis de conhecimento sobre esse tema, no caso, né? Então, é justamente isso que aí já, no caso, situações bem grosseiras, né? Se busca, é, digamos assim, um trabalho com pessoas que têm vício em pornografia, masturbação e tudo mais, e não tratar isso mais como algo comum, mas como algo, uma doença, algo patológico. E aí o outro ponto seria os benefícios disso, né? Os benefícios, porque eu vejo assim, na internet agora isso é interessante, né? É, um ano, não, 30 dias praticando NoFapes, por exemplo. 30 dias sem masturbação. Outros há um ano, né? O que aconteceu comigo? Aí mostra a foto do rosto, sei lá, da pessoa. O que aconteceu, né? Porque uma coisa é não se masturbar e perder energia sexual, a outra é a castidade, que é algo muito mais profundo que isso. Ou a transmutação das energias, que aí já é o ponto que a gente quer tocar, né? Porque aí a gente já, se a gente toca nessa questão da retenção seminal, nós vamos para práticas milenares, antiquíssimas, para tradições, escolas esotéricas, ordens e religiões, por que não dizer, né, que têm um cuidado e tinha um ensinamento, e tem um ensinamento sobre isso, né? Que isso não é uma coisa de agora, não é uma moda, não é um movimento. Isso é uma coisa que faz parte da humanidade que se perdeu, né? Sim, É pano para manga, né? É é bastante muita coisa. coisa que você falou aí que nossa, me veio altas ideias para falar. Mas começando pelo final aí, realmente, ou seja, em realidade, originalmente, isso dessa questão do NoFap, né, de não perder energia, que o pessoal, esse movimento que está ocorrendo, é um movimento, essa é uma coisa que, em realidade, originalmente, a humanidade ela não praticava a perda de energia, ou seja, não se perdia energia. Justamente, né, isso é Mestre Samael, né, ou seja, Mestre Samael e vários esoteristas do passado que possuíam esse conhecimento, ou escolas religiosas, né, esotéricas, religiosas, místicas do passado, que encerravam esse mistério, esse conhecimento de uma forma mais reservada, né, durante muitos séculos, até esse momento em que o Mestre Samael cumpriu com a missão, que é a missão de revelar esse conhecimento de forma pública, para que nós possamos
digamos, em tempos difíceis, vamos colocar dessa forma, que a humanidade vive, poder fazer um trabalho interno, porque para quem já conhece gnose, já é estudante gnóstico de primeira ou de segunda câmara, já sabe o que a gente está dizendo aqui, não é novidade. Mas para quem não esse conhecimento faz parte, ou na verdade é o grão, ou a cereja do bolo do trabalho interior que uma pessoa precisa realizar. E aí é legal porque essa questão do NoFaps, porque algumas pessoas, de forma intuitiva, de forma natural, perceberam ou percebem, talvez porque descobriram esse conhecimento e estão, de alguma forma, levando ele a público de uma forma mais simples, né? Ou seja, não masturbação, retenção da sua energia, né, da energia sexual. Mas o que eu quero dizer em relação a isso é que esse de fato, realmente, a prática, a não prática da masturbação e a retenção dessa energia, que é uma energia super poderosa, que é uma energia criativa, ela traz inúmeros benefícios para nossas vidas, falando de forma material, mas principalmente, que é o objeto do nosso canal, do nosso grupo de estudos, espiritual, né? Porque aí a gente não sei se a gente vai entrar nesses detalhes, porque acho que talvez isso seria para o curso mesmo, né? Alguns detalhes, algumas informações, mas principalmente espiritual. E aí para a gente, uma coisa que eu gostaria de comentar, que aí a gente vai fazendo essa conexão com a importância desse movimento, por um lado, mas também a outra cara da moeda, digamos assim, é que, de fato, ou seja, essa energia, como a gente está colocando, é uma energia, né? O sêmen ou o líquido sexual feminino, ele em última instância, como nos ensina o Mestre Samael, o produto mais refinado, vamos dizer, não sei se a palavra correta é refinado, mas mais precioso que o nosso organismo, o nosso corpo, através da alimentação e através da respiração consciente, né, ou seja, entre aspas, né, falando de uma forma simples, da alimentação através da respiração e através da alimentação, entre aspas, porque para alguns, eu vou colocar entre aspas, digamos, porque algumas pessoas pode parecer estranho, mas através da alimentação que a gente recebe, através dos sentidos, das impressões que a gente está recebendo o tempo todo, né? Isso aqui é um alimento que a gente recebe em algum nível através do nosso ouvido, nossos olhos, nós estamos recebendo um alimento, e esse é um alimento mais saudável, por assim dizer, né? Porque se a gente estivesse consumindo, como você comentou, pornografia nesse momento, nós estaríamos recebendo um alimento também, mas é um alimento não tão saudável, né? Que traz inúmeros malefícios para a pessoa. Então, essa energia sexual, ela é fundamental, ela é criativa, é uma energia criativa que permite a gente ter uma vida, gerar uma vida, e ao mesmo tempo, se a gente for pegar e pesquisar, analisar a composição do líquido sexual feminino, do esperma, etc., a gente vai descobrir que existem ou seja, diversos tipos de proteínas e outras substâncias, que eu não vou lembrar agora quais são, mas de fato, ou seja, é possível, através de uma pesquisa, a gente saber quais são esses nutrientes, essas substâncias, essas vitaminas e proteínas que alimentam as células do nosso corpo, se nós soubermos as células, os órgãos,
E, claro, aqui nós estamos falando para pessoas que estão buscando autoconhecimento, então, a, a, os chakras, etc., né, são extremamente beneficiados com a prática da retenção, tá? Mas aqui a gente está falando só por enquanto dessa questão da retenção, mas existe um conhecimento que está faltando, por isso que a gente falava no começo, nós estamos aqui talvez trazendo um pouco de clareza à luz da gnose, ao que o mestre Samael ensina, e aí até me recordei agora, faço um parênteses, quem quiser saber com mais clareza do que nós estamos, sobre esse tema, melhor dizendo, pode buscar um livro do mestre Samael que é público, né, chamado Matrimônio Perfeito, Samael Onveor, e aí que vai trazer ali muita informação, muito conhecimento sobre tudo isso que a gente está dizendo, né, explicando exatamente o que é, a importância, para que serve, o que vai acontecer com você se você praticar, nesse caso, a transmutação sexual, né, que seria, entre os hindus, o Sahaja Maituna, né, e existem outros termos que podem ser utilizados para dizer o arcano, né, o grande mistério, para falar sobre esse tema. Então, é algo tremendamente fundamental. Inclusive, me vem outra relação que me vem, fundamental, né? Porque já relaciona com um livro do mestre Samael chamado Educação Fundamental. Porque o mestre ele vai falar sobre educação, como que nós deveríamos ser educados para nos tornarmos pessoas completas, despertas, etc. E ele associa a educação fundamental a uma educação voltada para o despertar. Só que, em última instância, ele vai, porque ele não fala sobre a alquimia nesse livro, nem nada, né? Mas ele explica que, por exemplo, quando a pessoa, aquela criança, chega na fase da sua adolescência, é importantíssimo que ela receba educação sexual, informação clara, objetiva, de como se pratica a sexualidade, do que de como se deve praticar da forma correta para obter tantos benefícios, como a gente vem comentando. E porque se essa criança, esse adolescente, no caso, ele não recebe essa educação, ele vai aprender, como a gente dizia, com os amigos, vai consultar sites de pornografia, vai começar a iniciar a sua vida na masturbação e vai desperdiçar essa energia tão poderosa que poderia beneficiar muito ele, mas que vai prejudicar, que vai trazer muito prejuízo. E, de certa forma, a gente pode dizer, infelizmente, a maioria de nós, antes de conhecer e ter acesso a esses ensinamentos, é o que a gente fez, né? Ou seja, é o que a gente praticou, porque a gente aprendeu dessa forma diferente, né? Então, é algo Sim, fundamental, incrível. sim. É interessante isso, Alan, porque a nossa ideia é buscar deixar mais claro, né? Deixar as coisas mais claras. E, e realmente sobre alguns cuidados que a gente tem que ter, algumas situações que podem ocorrer, porque tem algumas pessoas que podem estar buscando isso de verdade, assim, sinceramente. Sim, E hoje a internet, querendo ou não, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida. Muitas vezes é um mecanismo de pesquisa. Então, o YouTube mesmo, né? A gente sabe que muita gente vem e pesquisa no YouTube. Então, pode vir e colocar sobre situações, sobre esses temas, e encontrar algumas coisas e, e realmente empreitar uma busca sincera para querer. Ou é uma pessoa que está buscando ajuda nesse sentido e, não, peraí, vamos melhorar, né? Vamos buscar ser uma pessoa melhor também, porque a energia sexual, ela é realmente
ela é muito poderosa, né? A energia sexual é extremamente poderosa, porque é a energia criadora. O fato é que, igual a gente comentava no início, nós estamos aqui, estamos vivos, temos a nossa existência física, ao menos, né? A partir de uma relação sexual. Então, todas as pessoas, elas têm um ímpeto sexual. Uma pessoa normal, digamos, sadia, depois de uma certa idade, né, onde começa a se produzir os hormônios sexuais, e se desenvolver, né, nessa parte, aí, provavelmente na puberdade, essa pessoa ela tem a vontade, a ânsia, o, essa necessidade, até a gente poderia dizer assim, da relação sexual. Então, essa é uma força muito poderosa e impossível de ser parada. Então, esse que é o ponto. E aí? Tá, não, tudo bem. Aí pega o cidadão, uma pessoa que não pode mais praticar, não pode mais se masturbar, tem que ter cuidado com as relações sexuais, e se a pessoa for uma pessoa solteira, uma pessoa que não tem um cônjuge ali, é, e também não se masturba, e aí se fala da retenção sexual, e tá, e agora? E a gente está tentando pegar uma energia extremamente poderosa de uma bomba nuclear, digamos assim, uma energia atômica, uma energia super poderosa, e fechar num frasco. E aí o que acontece? Não é bom, é positivo. Por um lado, sim, é um bom começo. Mas, por outro lado, pode dar ruim, como dizem, né? Pode ser perigoso, pode dar complicações e aí a pessoa se frustra. Aí a gente se frustra, tipo assim, como assim, né, agora? Porque essa é uma energia imparável, como a gente estava comentando. E nós temos que dar uma finalidade para ela. Porque, igual o Alan comentou antes ali, o nosso organismo, ele trabalha tudo para isso, para a nossa semente, nosso ouro. Então, nós nos alimentamos pela comida, pela respiração, pelas impressões, igual o Alan falou, e tudo isso vai se voltar à nossa energia sexual, ao sêmen, do homem e da mulher, porque a mulher também tem sêmen, mas ele não é físico, igual é o do homem. Ele é tetadimensional, conhecido comumente por nós como a libido, né? A libido feminina, a secreção dos líquidos, e principalmente nesse caso a libido, que está em todo o corpo feminino, e que é essa energia do ens seminis, que é a entidade, que é, digamos assim, o ser, a essência do sêmen. E no homem, lógico, a parte física. Só que esse ens seminis, a gente tem que, já tem, em termos esotéricos, né, no caso, a gente tem que dar uma finalidade para ele. Ele não está pronto ainda. Então, a natureza, ela conduz até um ponto. E aí depois nós temos que realizar algo. Esse que é o ponto. A gente tem que, de forma prática, trabalhar essa energia. A gente tem que sublimá-la, transmutá-la, para que não se perca. Porque daí a gente entra num outro ponto, que é do celibato, né? Porque daí pode sair coisas por aí, seja celibato, e o que o celibatário te dá e tudo mais. E aí se fala também da o não desperdício, o seminário e tudo mais. Mas aí é outro ponto, porque celibato é diferente de castidade, né? Porque uma pessoa que busca a castidade, a transmutação sexual, ela vai dar uma finalidade,
para a energia sexual. O celibato não, acaba se perdendo isso. E aí a gente vê também que a questão está no equilíbrio. Não é nem o abuso sexual no sentido de fornicação extrema, ali de perder energia, consumir coisas luxuriosas e tudo mais e desperdiçar. E também não é nem a negação à relação sexual, né? E sim o caminho do meio, uma parte equilibrada da forma de lidar com isso também. Porque não seria uma boa coisa, ou talvez não seria o mais positivo também a pessoa simplesmente tentar abafar isso, né? Perfeito, Cris. É, uma coisa muito interessante que você falou, que aí abre para a gente explicar as vantagens e desvantagens do NoFap, me vem que é importante a gente entender. Como você disse, a energia sexual, ela é uma energia imparável, né? Então a gente está ali, o nosso corpo produz essa energia. Essa energia é uma energia, vamos dizer assim, revolucionária, né? Impulsiva, forte. E aí tem aquele ditado, a gente brinca sempre nas primeiras camas, quando a gente vai dar o tema sobre a sexualidade, onde a pessoa, quando ela tá com essa energia, ela tem um fogo ali, né? Que ela meio que sobe pelas paredes, né? Ela precisa fazer algo. Se ela, através de uma disciplina, ela não ter uma relação e não se masturbar, essa energia ela vai ficar preservada, digamos assim, entre aspas, né? Porém, ela não vai ser direcionada, como você disse. Ou seja, não vai ser utilizada para nada, basicamente. Porque é necessário a gente entender que, sim, nós temos essa energia, como você disse, e nós temos que usar. Porque se nós não usamos essa energia, que é, digamos, o fim último, não o fim último, mas um dos principais fins da natureza humana, a produção dessa energia e a utilização dela. Se nós não usamos, nós estamos sendo... É como se a gente fosse uma árvore que não desse frutos, né? Se a gente for parar para pensar, a natureza e o universo, ela está sempre criando, e ela usa energia sexual, que no caso na natureza e do universo é diferente. Mas o mestre Samael e os mestres em si, como os mestres autênticos da Loja Branca, eles sempre explicam que os planetas, os mundos, os sóis, os sistemas solares, eles são criados através da própria energia sexual, né, que está presente em tudo e em todos, que a gente pode dizer, e talvez para alguns não vá fazer muito sentido, mas ela está ligada, ou seja, a gente denomina essa energia no universo, na natureza e em nós mesmos como Espírito Santo, né? Um aspecto, uma faceta, a presença do Espírito Santo na pessoa, tá? Que vai permitir essa pessoa, se ela tem uma boa relação com a sua própria energia, realmente realizar prodígios, milagres, falar em línguas, como o pessoal fala, né? Ou seja, no sentido não no sentido comum do falar em línguas, mas que essa pessoa ela vai realmente acessar um estado superior de consciência por conta dessa boa relação com a energia, saber a sábia utilização dela. Então, o NoFap, voltando lá no NoFap, muito interessante por um lado, porque a pessoa ela fala, pô, não vai estar ali, se essa pessoa conseguiu, através de uma disciplina, falar assim, vou ficar 30 dias sem, essa pessoa vai ter algum benefício, porque ela vai parar de jogar fora a sua energia que foi produzida por seu corpo, de forma aleatória, assim, por um pouquinho de prazer que ela vai sentir naquela hora. E ela vai receber alguns benefícios. Só que a longo prazo acontece o que você estava falando do celibatário, que acaba nunca utilizando essa energia e, eventualmente, essa energia ela acaba sendo utilizada de outras formas. Então, ou desperdiçada de outras formas. Um dos exemplos que a gente cita, geralmente, acaba sendo o que, de forma mais científica, a gente chama de poluição noturna, né? Onde a pessoa ela tem um sonho
porque ela está guardando essa energia, está buscando guardar ali entre aspas, a castidade, porque na verdade a castidade só vem quando você sabe utilizar bem essa energia, né, e não perdê-la. Essa pessoa acaba perdendo energia através de uma poluição noturna, e aí fica a mesma coisa, né, elas por elas, como diz. Então é importante a gente ter claro como a gente faz para não parar, mas porque a gente não tem que parar essa energia, a gente tem que fazer ela se movimentar. A ideia do símbolo não da, eu não sei, me ajuda, Cris, porque talvez eu possa me equivocar, tá? Mas é a Uhum, suástica, acho que é a suástica, não a suástica do alemão lá, que ele causou todos aqueles problemas horríveis e tudo mais. Estamos falando da suástica verdadeira, ou seja, que originalmente é um símbolo esotérico, religioso, enfim, e que ela tem um uso e significado, movimento. um movimento perpétuo. Ou seja, a energia sexual, o Espírito Santo, que permeia tudo e todos, ele precisa estar em movimento, você precisa utilizar, é uma força regenerativa, curativa, criativa, né? O Espírito Santo, inclusive, a gente fala que é o doador de vida. O Cristo é a vida, a luz, e o Espírito Santo é o doador de vida. E, e precisa estar em movimento, né? E aí, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, Cris, de explicar como que se pratica, ou seja, o que que a gente vai. Então, tá, ok. Eu acho até que a gente pode falar sim sobre isso, mas talvez a gente poderia, de repente, deixar, né, o mistério. Daí não sei, eu vou jogar para você e você que vê. O mistério ou seja, como é que eu faço então para utilizar essa chave do movimento perpétuo, né, da minha energia sexual, para realizar coisas incríveis na minha vida física e espiritual, né? Ou seja, Claro, não parar essa energia, mas fazer ela movimentar. Como que a gente faz isso, né? claro. Na prática, né? O que que é isso na prática? Porque, assim, em outro, em um momento eu vi, né, fazendo algumas pesquisas, eu vi uma pessoa lá que às vezes poderia ser sincera num desses vídeos aí, uma pessoa que poderia ser sincera. Estava querendo praticar realmente, não perder energia, mas colocou lá, puxa, mas eu tenho muita poluição noturna. E aí, de tempos em tempos, a pessoa acaba tendo poluição noturna, porque não sabe exatamente como trabalhar essa energia, colocá-la em movimento, de forma consciente, né? Porque é aquilo, né? A natureza, ela leva até um ponto, conduz, e movimentando, só que chega um ponto que ou a gente que essa energia, igual a gente falava, ela é imparável, então ela vai continuar o movimento. Ou ela vai para fora, ou ela vai para cima, para dentro e para cima. Que aí no caso da mulher, a mesma coisa também. Como a energia da mulher, ou a mesma coisa, não, semelhante, né? A gente poderia dizer. Mas é assim, no caso do homem, tem a poluição noturna, porque a energia é física. Como a energia da mulher ela é tetadimensional, ela pertence à quarta dimensão, a, vai ser um pouco diferente, mas ela também vai perder. E normalmente está relacionada ao estresse, a distúrbios emocionais, a coisas muito intensas, desequilíbrios emocionais, tanto que a histeria é uma doença, é, é uma doença feminina, né? Ela é exclusiva da mulher, no caso, a gente poderia dizer assim mesmo. Então, muito possivelmente está relacionado com uma má utilização da energia sexual e não se trabalha também, e aí acaba causando muitos danos emocionais, o sistema nervoso, tudo mais, chegando a um descontrole, né? Mas, enfim, a gente chegou num ponto chave, né, aqui do tema de hoje, né? Porque ok. Então a gente já sabe o que é, pelo menos temos uma ideia, mas o que que a gente faz com isso também? Porque daí tem um outro ponto.
que poderia ajudar a compreender, que daí já é, digamos, faz parte disso, né? Antes de chegar à prática, mas a gente vai deixar em suspenso, né? E em algum momento a gente, enfim, talvez a gente passe ou tenha um outro vídeo aqui, né? Um vídeo mais prático, que eu acho que deve ter, né? Dos pranayamas, né? Aham, sim. Então, acho que pelo menos isso, né? E aí, uma outra questão Só deixa eu, seria. Pode falar. só fazer um comentáriozinho. De repente, que a gente falou ali, eu entendi que daria para a gente fazer, Cris, falar um pouco, então, da transmutação, mas como se transmuta, de solteiro, por enquanto, né? Pranayama, etc. E aí, posteriormente, a transmutação de casados, aí a gente pode deixar, vamos dizer assim, lançar um desafio para ver se a gente consegue aí bastante pessoas interessadas, se houverem pessoas interessadas, aí talvez a gente possa fazer um tema específico para falar um pouco sobre transmutação de casados, né? Enfim, Perfeito. uma ideia, né? Gostei. Gostei até porque, qual que é o incentivo aqui? Que se isso está fazendo sentido para vocês, se está sendo bom, interessante, e vocês querem se aprofundar ainda mais, compartilhem esse vídeo, mandem para as outras pessoas, sabe? A nossa ideia aqui nem é tanto muito like, isso fica a critério de cada um, mas é que isso seja disseminado, seja propagado, multiplicado. Então, se realmente faz sentido, às vezes manda lá, fala assim, olha o minuto 10, por exemplo, olha ali no quando estava em 30 minutos que eles falaram uma coisa interessante, nem que seja um pouquinho, ou ouça tudo, ou assista tudo, nem que seja no vezes dois. Mas está compartilhando isso, sabe? Está transmitindo, porque aí a gente vê que é importante. Aí entra o que o Alan comentou e propôs, né? Que se realmente for algo que se multiplique, se propague, a gente esteja trazendo novas coisas e se aprofundando ainda mais nisso aqui. Lógico que daí vem os cursos, né? Que também são gratuitos, porque a gente não está fazendo isso aqui para vender curso, mas que aí são mais completos. Mas, enfim. Aí tem um ponto interessante, né, Alan? Porque vamos pegar a seguinte situação. Papai solteiro lá, 18 anos, solteiro, quer guardar energia sexual, quer ter uma vida mais ativa, ser mais inteligente, mais ativo, mais forte, mais entusiasmado, inspirado, etc. Quer guardar energia sexual. Está conseguindo, mas está tendo problema com poluição noturna? Ok, isso faz parte e a gente vai passar uma solução aqui, mas que deve ser praticado. Esse que é o ponto. Né? Não adianta só teorizar e não praticar. A gente vai passar e se praticar dá certo. Mas tá, vamos lá. A outra situação. Pessoa solteira entendeu que se masturbar é negativo, mas está com problemas de relações, digamos assim, se relaciona com várias outras pessoas. Já é uma outra situação, né? Porque uma é a pessoa esperar ter uma relação sexual com uma outra pessoa, né? A outra é a pessoa praticar, ter várias relações e com o intuito de perder energia sexual, de chegar ao orgasmo, perder energia no ato sexual, porque acontece isso também. A outra é um casal legitimamente formado, um matrimônio, que quer praticar e que gostaria de saber como é. Porque tem esse ponto também, às vezes as pessoas vêm de uma instrução ou seguem uma linha de raciocínio que é a seguinte: não, o que faz dano é a masturbação. Porque tem coisa aí, tem sexólogos e sexólogas, entre aspas, pessoas que transmitem isso falando que perder energia, chegar ao orgasmo, ejacular, é algo positivo, é transmitido. E que a masturbação
é negativa, por exemplo. Às vezes as pessoas podem ter essa percepção. Mas a gnose não propõe outra coisa, que é a transmutação, a sublimação e a transmutação, e tem uma mutação também dessa energia, que busca não perdê-la jamais. Então, mas tem um fundamento, tem um porquê. Isso no Oriente se chama Tantra. Só que é o Tantra branco, né? Porque o Tantra cinza se encaixaria naquele exemplo que a gente deu lá. A pessoa não se masturba, mantém energia, mas às vezes perde a energia, cai num Tantra cinza que inevitavelmente cairia num Tantra negro. Porque Que é daí a isso? gente vai entrar na Kundalini também, que é um outro tema que surge aí, né? O despertar da Kundalini. Aí tem muitos vídeos assim, desperte a sua Kundalini. E às vezes a pessoa faz um pranayama ou faz alguma série de exercícios e asanas e acredita que está despertando a Kundalini. E não é bem assim. E aí a gente entraria naquele outro vídeo, quem sabe, né? Sim, sim. E enquanto você falou ali, eu me dei conta que no fim, se a gente for analisar a prática do NoFap, que para digamos, para um início, uma pessoa que iniciou e está buscando entender o que seria os benefícios e tal, e da não masturbação, né, e da sábia utilização da energia sexual, o NoFap, ele entraria no que seria o Tantra cinza, né? A gente poderia dizer, talvez, mais ou menos ali daria para dizer que sim. Por quê? Porque, eventualmente, no fim, essa pessoa, muitos praticam durante algum tempo e depois elas voltam a ter relação ou a se masturbar, etc. É como se fosse um atleta que vai entrar vai fazer, disputar alguma Olimpíada, por exemplo, e ele fala assim, o treinador fala, tem que se concentrar durante 20 dias antes, né? Porque eles sabem que quando a pessoa ela se concentrar no sentido de não ter relação, né, não se masturbar ou ter relação, 20 dias antes da competição, porque essa pessoa vai ter mais disposição, mais energia, mais vitalidade, né, e para essa competição. Imagine, então, seria algo parecido no FEP, né? A pessoa fica durante algum tempo e depois, eventualmente, ela perde, né? É o que ensina o Tantra Cinza. O Tantra Cinza diz que as pessoas que ensinam o Tantra Cinza, ou que ensinam sexualidade, falam, não, você não deve perder energia sexual no ato, sua energia no ato sexual, só eventualmente, sim, você pode, né? Digamos, isso se entraria numa classificação de Tantra Cinza, né? Viu, Alan? Só te interrompendo rapidinho, só Não, colocando um tranquilo. parênteses aí eu já te passo, bem Eu, rapidinho. eu já tinha terminado, já, na verdade, mas pode ir. Não, mas então, você me lembrou uma coisa bem interessante aí, que é sobre o atletismo, sobre o esporte e tudo mais, que me fez lembrar que algumas pessoas, alguns atletas e personalidades que ficaram conhecidas mundialmente tinham acesso a isso, só que não revelava, não transmitia o seu realmente era o seu tesouro ali. Então, por exemplo, um boxeador tinha acesso ali e ele não transmitia para o rival, né? Porque pensava assim, porque ali nesse caso a cobiça estava sendo maior que a luxúria, né? Então, para não correr certos riscos, para manter, digamos, o patamar dele, o primeiro lugar, enfim, assim como outros atletas. Um grande nome muito conhecido foi o do Bruce Lee, né? Talvez um dos maiores expoentes das artes marciais que julgou mundialmente e que fazia coisas meio extraordinárias, né? Porque eu lembro que ele tinha aquele soco de 1 polegada, meia polegada, alguma coisa assim, e com um golpe assim, ele jogava longe, ele fazia umas coisas assim, o cara magro tinha uma força maior que muitos. Então, o que acontece? Parece que o Mike Tyson também, no caso dos esportes, né? Outros esportistas da natação, da corrida, parece que o próprio Steve Jobs, né? Teve acesso a isso também. Nomes mais antigos e que foram fundamentais no curso da história, como Nikola Tesla, né?
Então, ao que parece, muitas pessoas ao longo da história tiveram acesso ao que é o cuidado da retenção seminal e a transmutação sexual, né? Até reza uma lenda, existem certos boatos que o Bruce Lee queria revelar isso mundialmente, né? Assim, até porque ele fazia filmes e tudo mais, então ele queria transmitir isso e não cabia a ele, né? Essa informação. Mas por que que a gente está falando isso? Porque muitas pessoas obtiveram resultados no meio que elas estavam inseridas. Então, se a pessoa estava envolvida com a ciência, com a arte, com a filosofia, com, com o esporte, com N coisas, né? Com descobrimentos e tudo mais. Ou seja, desde de benefícios físicos, né, mais força física, por exemplo, mais condições e regeneração, né, porque é uma energia regenerativa, também benefícios intelectuais, mentais e mais profundamente o que a gente propõe aqui, o que a gente propõe não, o que a gnose propõe, a gente está disseminando, é benefícios espirituais internos. Porque se a pessoa tem uma busca interna, por exemplo, às vezes é um praticante de yoga e ouviu falar da Kundalini, ou tem estudos sobre a Kundalini, né? A Divina Mãe Kundalini, pode ser que às vezes falta uma peça do quebra-cabeça, né? Falta alguma chavezinha que vai fazer a diferença ali para aquela pessoa. Se a pessoa tem certas inquietudes e estudos esotéricos, né? A gente sabe que essa é a pedra de ângulo, né, da maçonaria. A gente sabe que esse é o discípulo Pedro, que foram mistérios transmitidos e que às vezes é um detalhe, que esse que é o ponto importante para nós aqui. E a gente, inevitavelmente, não vai transmitir tudo que pode se transmitir, porque tem certos ensinamentos, certas coisas que são mais criteriosas, que se necessita um curso, que se necessita instruções específicas. Mas acredito que a gente já está passando muito, muito, muito e esclarecendo ainda mais das coisas que a gente vê por aí, né? Daquilo que tá à tona, que está palpitante. Perfeito, Cris. É, me veio também de falar um pouco sobre, ou seja, acho que trazer um pouquinho mais, e aí você me ajuda, porque pode me faltar aí, sobre o digamos, tá, ok, vamos utilizar a energia sexual de uma forma positiva, né? A gnose está dizendo para mim que eu posso transmutar essa energia ao invés de simplesmente não perder, não me masturbar ou não perder essa energia que já vai ser beneficioso, eu posso transmutar ela e a gente já vai ensinar como que transmuta, né? Ou seja, a gente vai ensinar a prática da transmutação de solteiro hoje. Mas tá, ok. Você falou algumas coisas, você falou do despertar da Kundalini, né? Que tá associado a essa vibração, se a gente poderia dizer que, como o Mestre Samuel explica, né, uma força elétrica, vamos dizer assim, não que seja elétrica, mas uma força elétrica sexual, que quando despertada, sobe pelos nossos canais, nosso canal medular, físico e dos nossos corpos internos, né, astral, mental e assim por diante, causal, e que vai despertando certos poderes, né, porque é muito interessante porque muita gente fala, porque eu já tive o despertar da Kundalini, e aconteceu isso comigo e tal. Então, a gente sabe na Gnosis que não é possível uma pessoa ela despertar a Kundalini sem antes ter criado uma estrutura adequada, física e de corpos internos adequados para que essa força elétrica sexual desperte em nós. Então, e isso está intimamente ligado a transmutação sexual, a sábia utilização dessa energia. Porque essa energia, que é uma energia criativa e regenerativa, de fato é quem vai
vai permitir, é a energia que vai permitir a gente criar essa estrutura. Então, para a gente entender isso, é como se a gente tiver uma rede elétrica de uma casa e a gente vai colocar uma carga muito alta nessa rede elétrica e a fiação dessa casa é muito fina. Então, essa carga muito alta de energia, ela vai fazer a queimar toda essa rede elétrica da casa. Né? A mesma coisa acontece com nós se a Kundalini despertasse agora, sem antes nós termos, eu vou falar aqui o termo que a gente usa de fato, né? Criado os corpos internos solares. A gente chama de corpos solares, ou seja, uma nova estrutura, uma nova criação, uma troca de células físicas e astrais, mentais, vitais, astrais, mentais, dos nossos corpos internos, que vão ser substituídos através da utilização da energia sexual, que é uma energia criativa. E aí sim, a Kundalini, depois disso, pode sim ascender de acordo com o trabalho que essa pessoa vai realizando. E eu queria chamar a atenção para esse ponto, que não é que a gente vai deslanchar sobre o tema sobre a morte psicológica, né, sobre a eliminação dos defeitos, como a luxúria, etc., mas isso é fundamental para que esse despertar da Mãe Divina de Kundalini dentro de nós aconteça. Ou seja, sem a morte, é quase impossível que isso aconteça de fato no indivíduo. Esse despertar, né? Essa ascensão da Kundalini, porque só existe esse despertar se essa pessoa ela consegue trabalhar sobre esses elementos que o mestre Samael chama de elementos inumanos, né? Elementos que são esses traumas, esses complexos, esses hábitos negativos, vícios, pensamentos intrusivos que fazem a gente emitir opiniões, críticas, etc., mental e verbalmente, muitas vezes, sobre pessoas, enfim, tudo isso é extremamente necessário. Então, para que a pessoa possa desenvolver, se beneficiar, ela precisa estar realizando um conjunto de práticas, ela precisa estar buscando de fato se integrar com um despertar, né? Buscar despertar. Por favor, Cris. Bem rapidinho, Alan, porque você me fez lembrar uma coisa que eu acho que a gente não poderia deixar passar. São certos riscos reais, palpáveis, e às vezes a pessoa já teve acesso ao NoFap ou a outros estudos aí, o Caritza, se não me engano, tem um que chama também, ou outras coisas nesse sentido. Porque isso que o Alan está comentando é muito importante. Uma coisa é a pessoa sem energia sexual, o ego tem uma força. Agora, quando a pessoa mantém energia sexual, o ego tem outra força, muito maior. Então, vamos dizer que parcialmente, igual o Tantra cinza, né? A pessoa, ela parcialmente, ou, ou seja, sabe de meias verdades. Tenta fazer, às vezes, sinceramente, e acaba dando um alimento maior para o ego, e o ego se torna mais perigoso, se torna maior, mais poderoso. Então, o que acontece? Essa prática do nascimento, né, que a gente chama na gnose do segundo nascimento, ela está extremamente relacionada, intimamente ligada com a prática da morte psicológica. Então, ela também vai ser uma energia e uma força para que aconteça a morte psicológica, de fato. E se a gente tira isso, acaba sendo muito perigoso para a própria pessoa e para os demais também. Então, o que acontece? A luxúria pode ficar muito poderosa, a cobiça, o orgulho, a ira, etc. Então, esse que é o ponto, talvez, maior, assim, que a gente vê acontecendo por aí, foi um dos motivos que nos incentivou a gravar esse vídeo, gravar essa transmissão aqui, que é realmente alertando nesse sentido, assim, que é positivo,
É, as meias, sabe? Aquela coisa assim, mais ou menos. Então, mas tem que cuidar também, porque acabaria indo até um certo ponto. E aí faltaria certas peças do quebra-cabeça que são muito importantes para que a coisa aconteça de fato e seja realmente benéfico mesmo, né? E não uma coisa assim, para fins egóicos, né? Não sei, Alan, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, perfeito. É nesse sentido mesmo que eu queria trazer Uhum. essa ideia, esclarecer um pouquinho mesmo, que é fundamental ter a morte, né, a eliminação desses eus, desses traumas, desses complexos, porque senão essa energia que está sendo preservada, digamos assim, ela vai ser utilizada, como a gente dizia, né, é uma força, é uma energia impulsiva que se você souber canalizar, você canaliza a luz da consciência, vai ser muito positivo para você se tornar uma pessoa mais compreensiva, mais reflexiva, pacífica, etc., se você souber utilizar. Mas, ao mesmo tempo, se você deixar ela parada, aquela energia está ali para ser usada. O eu, ele fala, opa, dá aqui para mim que eu uso. Aí a ira fica mais forte, né? O orgulho fica mais forte, a inveja fica mais forte com essa energia que está ali disponível. Né? Ela vai lá e pega. Opa, tá dando sopa? Tchau. Mas, mas então, trazendo mais um pouquinho se a gente for parar para pensar, então tem os benefícios físicos da transmutação, porque quando a pessoa transmuta, ela vai usar para direcionar para uma das coisas que ela vai direcionar para a eliminação do eu, do ego, e ao mesmo tempo, como é uma energia criativa, essa energia ela pode ser utilizada, ela vai ser utilizada, na verdade, naturalmente, de acordo com a sua prática de, vamos colocar assim, a sua própria, não é que você vai utilizar isso de forma pensada, mas sim porque conforme você vai praticando, você vai transmutando, vai gerando um campo energético, magnético ao redor de si, né? Essa pessoa que transmuta energia e que tudo que você pensa, sente e realiza e faz, ou seja, os seus pensamentos, as emoções, podem ser mais facilmente cristalizados também. Por quê? Porque você vai criando um campo energético ao redor de ti que atrai, é capaz de atrair mais. É como se, igual quando a gente fala do campo eletromagnético da Terra, que ele protege, por exemplo, a Terra, né, de certas coisas, de certas energias, vibrações do cosmos. Esse campo eletromagnético, ele faz isso, né? E também, de certa forma, essa aura, como para dizer de uma forma simples, que está ao redor do nosso planeta, essa aura, ela em algum nível também nos protege de outras coisas, mas também atrai certas vibrações para ela, ou seja, tem um campo gravitacional, digamos, que, para dizer de alguma maneira, que atrai e protege o planeta em si como um todo. A gente também tem algo parecido que é o nosso corpo energético, corpo vital, né, que a gente pode chamar de forma popular a aura. E esse campo serve tanto para proteção, mas também ele é um campo que essa aura, esse campo, esse corpo vital, ele atrai também certas energias, certas vibrações. E quando a pessoa transmuta, ela potencializa esse campo, ela deixa esse campo mais forte, mais atrator, e os seus pensamentos e emoções, eles são mais facilmente cristalizados com isso. Ou seja, é um outro benefício que a gente tem, não é somente... Claro, aí a gente está falando aqui, e aí agora a gente tem que fazer aquele parênteses para esclarecer as coisas. Não vai, ou seja, nós não vamos utilizar essa energia, o principal fim da utilização dessa energia é para a utilização
eliminação do eu. Ou seja, nesse sentido, de trabalhar para a eliminação do eu, criar, cristalizar os corpos que vão ser necessários para o ascenso da Kundalini, despertar, despertar a consciência, vamos colocar dessa forma. Esse é o principal. Mas ela também, ou seja, uma pessoa que ela transmuta sua energia e ela tem pensamentos positivos, ela cuida, observa a sua mente, as suas emoções, essa pessoa, ela tem essa, vamos dizer assim, a palavra não é essa, mas é uma vantagem, né, digamos, uma vantagem para ela, porque ela pode atrair situações positivas para ela, para sua vida, enfim. E aí, claro, muitas outras coisas. A energia sexual, ela é uma energia tão poderosa e é importantíssimo a gente entender como funciona, né? Melhor. Sim. Inclusive, tem muito vídeo por aí e muita coisa rolando que diz NoFap ou por que tal coisa e para atrair mulheres. Então, sim, o que acontece? A pessoa ela vai ter energia sexual e tudo mais. Mas o ponto é que aí a gente já vê que o ego, a luxúria, no caso, já está se utilizando disso, já está se utilizando de uma coisa que tem fundamento, que tem certa é, é, influência na vida da pessoa, e lógico, vai funcionar, a gente sabe que é isso, mas é aquilo que nós estamos comentando já faz um certo tempo que a morte psicológica, o trabalho psicológico, ele é fundamental nesse trabalho. Então, no caso, se a pessoa está praticando isso para atrair mulheres, aí já é a luxúria se utilizando disso, e esse não é o nosso fundamento. Isso não é a priori da gnose, um, um ensinamento da consciência, porque a prática de transmutação, ela tem que ter um maior cuidado. Não é assim, deliberado. A gente poderia dizer que a masturbação é só o início da coisa, a não masturbação, deixar de fazer isso aí. É só o início. Depois vem todo o processo de refinamento, que requer muito tempo de trabalho, que requer muita dedicação. Sim. Então, é, não sei, Alan, você quer comentar alguma coisa? A gente vai falar dos pranayamas. Podemos falar assim do pranayama, acho que já tá bom, né? Até agora a gente já falou bastante coisa. É, aí eu acho que daria aquele outro vídeo, seria bacana, né? Sim. Vamos ver se o pessoal vai comentar, daí a gente faz. Se não, a gente deixa para uma próxima, né? Mas, de qualquer forma, quem tiver curiosidade, quiser saber, é só fazer o curso de gnoses que vai entender com Claro, clareza, riqueza de detalhes, né? perfeito. Não sei, tem algum vídeo já ensinando pranayama? Tem. Tem um vídeo no Tem. canal já. Daria para deixar o link, né? Daria para deixar um link. Verdade. Acesse o link aqui embaixo. Mais fácil, né? Mais Aquela fácil. coisa. A Boa. gente deixa. E aí, só para não deixar passar a batida, assim, porque o que acontece? O pranayama é uma prática respiratória que, de maneira simples, a gente poderia dizer que é respiração consciente que visa sublimar essa energia sexual desde dos nossos órgãos sexuais até o nosso cérebro. No caso do homem, lógico, os testículos, e da mulher, os ovários. Então, é uma sublimação através de uma respiração consciente. Aí que está o ponto, né? O diferencial. Não é uma simples respiração, porque senão a gente estaria transmutando, sublimando o tempo inteiro. E nesse caso é consciente, né? E aí a gente vai deixar o vídeo e se atentem ali, vejam certinho como que faz a prática. E lógico, essa é uma prática. Dentro dos cursos de gnose a gente ensina outras práticas também, mas já é uma ótima forma de se iniciar e realmente se obtém comprovações e consegue se extrair as vantagens, as qualidades que isso oferece, né? Perfeito, perfeito, Cris. Bom, então, acho que é isso, né?
Vamos Fechou. finalizando. Como sempre, agradecemos aí quem chegou até o final. Muito obrigado. Estamos sempre aí disponíveis, qualquer coisa, qualquer dúvida. O link vai ficar na descrição. E é isso, né? Um abração. Nos vemos no próximo encontro. Beleza, gente? Até mais. Nos vemos.